queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor sobre todos. A palavra de Deus diz que a glória de Deus encheu toda a terra. E nós estamos aqui de pé porque o Espírito de Deus é conosco. Porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Porque a glória do Pai está sobre nós. Eu venho neste dia desejar um bom tempo para todos e falar um pouco com os irmãos sobre a lei da semeadura. Quero ler com os irmãos no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 6 em diante, onde diz assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Irmão, a lei da semeadura. Se o que tu plantas é na lei, está no terreno da tua natureza humana, você vai plantar no mesmo, vai colher do mesmo fruto. Se o que você tem plantado é dissensão, divisão, intriga, você vai colher desse mesmo fruto. Olha, irmãos, muitas vezes nós recebemos agressões, nós somos vítimas de situações em que as pessoas praticam contra nós algum mal. E isso muitas vezes nos faz achar que nós temos o direito ou que nós devemos responder da mesma forma. Mas lembra que cada atitude tua é um plantio, que cada palavra tua é um plantio. Tudo que você lança sobre os outros, sobre a terra, você está lançando sobre si mesmo, porque Deus estabeleceu assim. É como a palavra acabou de dizer, não se engane, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, olhe, observe como você reage. Observe como você age. Se o que você planta estiver no terreno do Espírito de Deus, você vai colher do mesmo terreno. Você vai colher do mesmo fruto, aliás. Você vai colher uma colheita que vai fazer realmente uma colheita que te agrade. Entenda, alguém que hoje calunia alguém está plantando uma resposta que o mundo espiritual trará. Não esqueça, nós temos uma multidão de testemunhas, a palavra de Deus afirma isso. Nós somos assistidos pelo céu e pelo inferno. Você já deve ter lido isso no livro de Jó. Então, todas essas coisas não é somente para a gente ler e conhecer, é para a gente aplicar. Então, e juntar, mais ainda, juntar com os ensinamentos de Jesus. Se Jesus disse, se alguém te bater na face, entregar a outra face, Jesus não está dizendo para você ser bobinho, ser bestinha, não é isso. Jesus está querendo que você caminhe na terra com a nobreza espiritual. A ponto de que, se alguém deseja te ferir, você diga assim, olha, você não conseguiu me ferir. Tente agora do outro lado. Isso não é uma coisa literal, isso é para você entender como é que você deve proceder. Não importa o que ninguém te faça. Você só é ferido quando você se permite ferir. Se você estiver num lugar espiritual de nobreza em Cristo, visto que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o Rei dos Reis, e nós estamos nele, a nossa condição é de principado. Nós estamos no reino de Deus. Nós somos nobres, a nossa condição é de nobreza, aliás. Somos nobres. Então haja com nobreza, para que você não venha colher um fruto diferente disso. Então não pense que o mundo espiritual ou Deus está olhando só para você. Você não é especial mais do que todo mundo. Vamos parar com essas frases de ânimo. Olha, quem está olhando para você e desejando o que você tem vai ser ferido. Gente, isso não é evangelho. Isso não é pregação de amor. Isso é divisão. Alguém que desejou sua queda vai assistir sua ascensão. A gente vê homens e mulheres dizendo que estão falando de Deus
e pregando a divisão, a ira, a separação. Não, nós não somos melhor que ninguém. Você pode estar num lugar e a pessoa em outro lugar. E aquela pessoa pode vir a conhecer o evangelho e converter-se. É um evangelho de intriga? Não, esse evangelho não é o de Cristo. Então, na lei da semeadura, não é só você que vai receber e colher. Todos vão ter colheita. E às vezes nós temos pessoas com menos conhecimento da Bíblia, sem conhecimento nenhum do evangelho, agindo como alguém justo. Não conhece nada, mas não vai entrar em contenda, não vai entrar em ira, não vai defamar ninguém. Irmão, então a tua palavra, a tua fala deve ser como a de Cristo. Então a gente quer colher muita misericórdia, mas qual é a misericórdia que nós estamos plantando? Queremos que Deus nos entenda. Observe, quando você pode discutir com alguém, dizer coisas horríveis. Depois você consegue se justificar e dizer, olha, eu falei aquilo porque fulano falou aquilo. Mas o correto é que você consiga justificar o outro. Fulano estava assim, eu não devia ter falado assim. Então vamos entender que nós temos o dever de semear a paz. Nós temos o dever de semear o entendimento, a compreensão. Não as dissensões e as contendas, nem as pelejas que a nada levam, como Paulo mesmo falou. Isso vem destituir a obra de Deus, vem destituir o crescimento espiritual dos homens na terra. E se você que conhece a palavra procede assim, o que será da terra? Se eu conheço a palavra, é esperado de mim, a terra espera de mim, o mundo espiritual espera de mim um posicionamento mais nobre. Então pare de querer ver a recompensa na vida de quem quer que seja. Até porque a própria palavra de Deus diz que se Deus visitar o meu inimigo, alguém que se levantou contra meu inimigo, quando Deus estiver visitando, se eu gostar disso, ou eu sorrir disso, Deus se aborrecerá e poderá castigar a mim também. Então, irmão, eu não tenho que me alegrar nem quando eu vejo que Deus está fazendo uma obra de justiça. Eu devo assistir como alguém que faz parte do reino e compreende as coisas do céu. Então, na lei da semeadura, caluniou bem ali, essa calúnia virá. Virá de forma que você não pode fugir nem se esconder. Nenhum homem na terra se esconde da lei da semeadura. Não há como. O mundo espiritual é mais forte. Ele é soberano. Fulano pensa que vai viajar e morre, pensando que ia viajar. Nenhum homem está seguro na terra. Nenhum de nós. Nós teremos mais esperança se a nossa vida estiver sendo digna, justa, caminhando em justiça, em equilíbrio espiritual, olhando para Deus e também compreendendo as falhas dos homens. Até porque você é homem. Se você não compreender as falhas dos homens, você também não será compreendido. Então a lei da semeadura está acontecendo todo dia. Fulano vai e se prostitui. No decorrer do tempo vai receber o fruto da sua prostituição. Poderá ser enfermidade, poderá ser um acidente de carro, poderá ser um AVC, poderá ser uma morte violenta, poderá ser de tantas formas que o mundo espiritual pode liberar a consequência da prostituição. E eu estou falando de prostituição, mas eu te digo, nos mínimos atos e nos maiores atos, a semeadura vai te visitar. E ela não demora. Porque o mundo espiritual está obedecendo ordens de um Deus soberano, de um Deus que tudo vê. E o mundo espiritual tudo vê também. Fulano acha que praticam obras escondidas, mas a Bíblia diz que tudo vem às claras, irmãos. Não pense que você pode operar dessa forma. Então a lei da semeadura está visitando os homens todo o tempo para que haja justiça. Deus não permite que a justiça envelheça. Às vezes nós podemos achar que uma justiça está demorando, e Deus já realizou. Porque a justiça de Deus, ela não vai agir de igualdade com a justiça dos homens. Muitas vezes alguém pratica um crime e Deus nem quer que aquela pessoa fique presa. Porque o mundo espiritual está preparando a recompensa daquele crime. Deus está operando em justiça. Ele não dorme nem dormita e o mundo espiritual tudo vê.
Diferente dos juízes da terra, os juízes que nos avaliam estão conosco todo o tempo assistindo diante de nós, sabendo o que estamos praticando, vendo e assistindo. Então, até olhe, meu irmão, se alguma situação na tua vida não é uma colheita, porque às vezes a gente clama, Senhor, me socorre, pede ajuda e não para avaliar que está passando por uma consequência. Então, quando for consequência, fala com Deus como se fosse consequência. Não fica no cantinho, agindo como se você fosse inocente. Deus é um ser soberano, perfeito em sabedoria e inteligência. Ele é onipotente. Conversa com Deus como um ser inteligente que tu é, porque Ele te deu inteligência. Tu pode até não ter sabedoria, mas inteligência Deus distribuiu aos homens. Claro, numa medida maior ou menor para cada um, mas Ele distribuiu. Então se relaciona em inteligência. Nós temos que ter um relacionamento espiritual inteligente. Então, olha bem para a tua vida. Se é colheita, se humilha. Se é semeadura, se tu plantou e tu está colhendo, se humilha para que a sua colheita termine logo. E começa a plantar frutos novos. Planta uma semente nova. Para que daqui a um tempo tu possa colher da semente que tu está plantando. E ela seja melhor do que a de hoje. Então a lei da semeadura é linda. É a perfeição da mão de Deus sobre a terra. Então, todo tempo, você às vezes olha alguém passar por uma situação, coitadinho, fulano é tão bonzinho. Mas o mundo espiritual explica, irmão. Tudo se explica espiritualmente se você estudar a palavra de Deus, se você observar a vida das pessoas, você vai ver que Deus permitiu que a lei das semeaduras caísse sobre nós. Ela está sobre nós. Então, vamos plantar bons frutos. Vamos agir como nós queremos que os homens ajam conosco, porque o futuro será melhor. Você estará em segurança. Primeiro, se estiver em Deus, se estiver em Jesus Cristo. E depois, se a tua plantação for segura, tu vai estar seguro. Mas se a tua plantação é um fruto ruim, tu vai colher um fruto ruim. Que você possa entender. Planta diferente para colher diferente. Que Deus te abençoe, te dê entendimento, te dê crescimento e te liberte também. Te fortaleça e te dê pensamentos novos, para que tu vá e cresça espiritualmente e tenha uma vida diferente. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.